Queridos, nessa manhã eu quero compartilhar uma mensagem com você que está lá em Salmos, capítulo 23, a partir do versículo 1. Salmos, capítulo 23, a partir do versículo 1. Ontem o nosso tecladista estava de aniversário, né? Vamos aplaudir aí pelo nosso tecladista. É o melhor tecladista da igreja aí que nós temos aí. Calma, mamãe, ele é verdade. Vamos lá então, gente. Salmos, capítulo 23, um texto muito conhecido. Acho que esse texto ele está na traseira de todos os caminhões que andam na BR aí, né? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Versículo 6. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? Gente, esse Salmo 23, eu acredito que seja mais conhecido que o Salmos 91, né? Porque acho que desde pequeno nós aprendemos a repetir o Salmos 23. Gente, em todos os lugares, atrás de um vidro de um carro, da traseira de um caminhão, você vê, o Senhor é o meu pastor. Mas um detalhe que eu quero trazer nessa manhã, é que quando o rei Davi, ele vai escrever o Salmos 23, inspirado pelo Espírito Santo, ele está falando de uma ovelha. Literalmente, Davi quer abrir uma linha entre nós e a ovelha. Por isso que o tema da minha mensagem é: você precisa de um pastor. Repita comigo: eu preciso de um pastor. Então Deus, ele nos vê como ovelha. Olha que interessante. No reino animal, o animalzinho mais parecido com você é a ovelha. Olha que interessante isso aqui. A ovelha, você não tem tanto pelo quanto a ovelha, mas nós somos parecidos com ela em muitos comportamentos. Gente, são diversos comportamentos que a ovelha tem que são parecidos com a gente. Olha que interessante. Por isso que na Bíblia Deus vai tratar o seu povo como uma ovelha sem pastor. Eu sou o bom pastor, vocês são as minhas ovelhas. Então Deus, ele olha para você como uma ovelha. Olha que bênção, né, gente? A ovelha. Então nós somos uma ovelha e o nosso pastor é o nosso Jesus. Por isso que o meu propósito nessa manhã é trazer uma mensagem pastoral para você se sentir amado pelo bom pastor. Então, o Salmos 23, Davi descreve literalmente uma ovelha, os seus desafios, e ele traça um paralelo entre nós e a ovelha. Como eu disse para você, a ovelha tem comportamentos muito parecidos com você, e eu vou provar, nós vamos mostrar. Eu quero discorrer esse texto hoje até o final dele. Por isso que o primeiro aqui está no versículo 1 e o versículo 2. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Olha que interessante. Primeiro ponto da minha mensagem é: por que eu preciso repousar? Por que eu preciso descansar? Lembrando, por favor, vem comigo. Quando eu falo de ovelha, eu estou falando de você também, tá? Então todas as vezes que eu falar ovelha, se coloque na primeira pessoa. Eu sou a ovelha e eu tenho um bom pastor. Então, deitar-me faz em verdes pastos. A ovelha, ela repousa quando o seu pastor está por perto. Olha que interessante. Quando o pastor está lá cuidando da ovelha, a ovelha ela só consegue dormir quando o pastor está do lado dela. Sabe que uma pessoa confusa, uma pessoa atravessada, uma pessoa extremamente agitada, é uma pessoa sem a presença do pastor. Conhece alguém assim? Aquela pessoa agitada, toda hora ela está mudando de plano, ela não tem rumo na vida, ela não tem propósito, tudo para ela não tem sentido, ela é uma pessoa brigona, ela é uma pessoa encrenqueira, ela é uma pessoa que você fala assim que em certos pontos dá desgosto de conviver com ela. Por quê? É uma pessoa sem pastor. Porque a pessoa que tem pastor, ela descansa, ela dorme bem, ela se alimenta bem. Interessante isso aqui porque é o pastor que livra a ovelha do medo. É o pastor que resolve os conflitos causados pela ovelha. Porque a ovelha, quando ela está lá no pasto,
A ovelha é briguenta. Olha só como a ovelha é parecida com a gente, viu? A ovelha, quando ela está lá no curral, ela fica abrindo confusão com as amigas delas. Elas ficam se mordendo, elas ficam se bicando. Não parece você? Não parece eu muitas vezes? A ovelha ela não tem a capacidade de dirigir, mas nós dirigimos, pastor, porque nós somos brigões. Esses dias o rapaz me fechou de novo, né? Todo dia alguém me fecha. Eu falo, olha, eu sou uma ovelha, de vez em quando eu quero ser uma ovelha rebelde, uma ovelha que passa por cima. Aí eu falo assim, olha, eu sou uma ovelha, nós somos uma ovelha, querido. Faz sentido para você? No seu casamento, a ovelha gosta de dar patada. Não é verdade? A ovelha, ela briguenta, a ovelha, ela chuta, a ovelha morde. Muitas vezes nós somos parecidos com a ovelha. Então uma pessoa agitada, perdida, é alguém sem a presença do pastor. Por isso que Salmo 23 diz, olha, deitar-me faz em verde espaço. Davi está falando da ovelha, gente. Davi está falando que a ovelha ela precisa descansar. Quando o Espírito Santo de Deus está com a ovelha descansa. Dá um glória a Deus aqui, pelo amor de Deus. A ovelha descansa, ela fala assim, o amanhã pertence ao Senhor, os meus problemas estão na mão do Senhor, a minha família está na mão do Senhor, o meu trabalho está na mão do Senhor. Por quê? Porque ela é uma ovelha despreocupada. Olha que interessante isso aqui. Então por que eu preciso repousar? Por quê? Porque nós precisamos da presença do bom pastor. Dá um amém bem alto aí. Segundo ponto é, por que eu preciso beber em águas tranquilas? Versículo 2, guia-me mansamente às águas tranquilas. Olha que interessante isso aqui. Quando as ovelhas não obtêm as águas do Espírito que necessitam, elas buscam em todos os lugares errados. Gente, isso aqui é muito parecido comigo quando eu era mais novo. O bom pastor, o pastor é responsável em levar a ovelha a beber água em lugares tranquilos, em riacho. Ovelha não bebe água em águas agitadas, mas ela bebe em águas tranquilas. Queridos, você não foi feito para frequentar um ambiente de briga, de discórdia, mas Deus chamou você para frequentar um ambiente de paz, de mansidão. Se você ainda não tem esse ambiente na sua casa, eu profetizo um ambiente de paz lá na sua casa, lá, amém? Então as ovelhas elas precisam beber em águas tranquilas. Do mesmo modo, gente, como o nosso corpo precisa de água, a ovelha também precisa de águas espirituais. Sabia que todos os problemas que nós enfrentamos na vida, ela começa do lado espiritual? A ovelha ela precisa de água, ela precisa. E água na Bíblia significa o Evangelho, a palavra de Deus. Quanto mais você ouve a palavra de Deus, mais você se enche da água do Espírito Santo. Eu te pergunto, o que você tem ouvido? Quem são as pessoas que você tem emprestado os seus ouvidos? Porque aquilo que você ouve é aquilo que você coloca para dentro, e é aquilo que você vai praticar. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, o Evangelho de Deus. Quando você ouve, você pratica. Quando você ouve uma fofoca, você pratica a fofoca. Quando você ouve a discórdia, você pratica a discórdia. Quando você ouve o descontentamento, você pratica o descontentamento. Por isso que é importante, do mesmo modo como o nosso corpo precisa de água, nós precisamos da água do Espírito Santo. Eu profetizo a água do Espírito Santo de seus aí. Então quando a ovelha ela não encontra água, ela vai beber em caldeirões poluídos, cheio de lavas e cheio de verme. Olha, gente, eu amo isso aqui porque Deus ele pensou tudo. O pastor ele tem que dar água boa, cristalina, filtrada, mineral para a ovelha. Se a ovelha perceber que não tem água, ela vai beber em caldeirões, em poços d'água, tem vermes, lavas, água parada. Meu irmão, o YouTube tem muita água parada. Existe hoje muitas pessoas cobrando para pregar o Evangelho, e o Evangelho simples do nosso Senhor Jesus Cristo tem deixado de lado. Gente, hoje na internet tem milhões de água parada, tem milhões de larvas, tem muita coisa parada ali que você ouve, você fala assim, nossa, que maravilha, que coisa maravilhosa, mas no final vai trazer larva para o seu coração, vai trazer doença, vai trazer descontentamento. Por quê, queridos? Aquilo que eu ouço é aquilo que eu sou. Então a ovelha ela precisa beber em águas tranquilas. Repita aqui, eu vou beber em águas tranquilas. Só que no versículo 3 ele continua. Eu estou fazendo perguntas para você. E essa terceira pergunta é, por que eu preciso de refrigério? Versículo 3, refrigera a minha alma. Olha que interessante isso aqui, eu amo. Os diversos tipos de dores no corpo ou na alma têm aumentado, né? E as pessoas têm procurado alívio para todas elas. Não é novidade para ninguém que o ser humano já sofre na alma há milênios. Jesus sofreu na alma.
Os discípulos sofreram na alma, angústia, depressão, ansiedade. Olha só, há 2000 anos atrás Jesus já falava de ansiedade, de problema com a família. Então nós temos muitos problemas, mas a gente tem natural a gente buscar ajuda, a gente busca aconselhamento, a gente busca uma resposta. E o problema está quem é que vai dar a resposta? Quem é que está te dando alívio? Quem é que está te dando ajuda? Será que essa pessoa tem o Espírito Santo de Deus para te dar ajuda? Eu não sou contra nenhum tipo de terapia, eu acho que você tem que fazer mesmo. Vai lá, faça terapia, acompanhamento clínico, vai. Mas saiba avaliar quem é que está te instruindo. Será que ela tem o Espírito Santo de Deus? Será que ela vai te instruir na verdade do caminho do Senhor? Será que ela vai trazer tranquilidade para o seu coração? Ou vai agitar ainda mais as águas do seu coração? Porque existem muitos profissionais hoje que eles agitam. Em vez, pastor de olho, de tranquilizar, não, acaba com tudo, acaba com o teu casamento, larga, vai viver sua vida, vai viver feliz. Mas a gente entende que não funciona assim na vida cristã. Nós precisamos resolver os problemas com águas tranquilas. Então, refrigera a minha alma. A ovelha, ela precisa descansar no Senhor. A ovelha, se ela começa a andar com pessoas agitadas, ela fica angustiada. Por isso que no versículo 3, continua: guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. E aqui eu faço a quarta pergunta para você: por que eu preciso de direção? Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. O que eu falei para você? A ovelha é muito parecida contigo, né? Comigo também. E nós temos uma fragilidade. A ovelha, gente, ela é muito descolada. Olha que interessante. A ovelha, se tem um lugar bacana, ela faz muita amizade. Olha só, meu. A ovelha, ela é simpática. Todo mundo gosta de andar com a ovelha, pastor Cleito. Olha só, parece você. Aonde vai, faz a festa, extrovertido. Nossa, você é um camaleão espiritual. Aonde você vai, você se torna igual. A ovelha tem essa fragilidade. A ovelha, ela se mistura com os bodes, com os leões, e ela não percebe que aquilo ali é um inimigo. Muitas vezes nós se misturamos com o pecado, achando que está tudo certo, mas no final das contas aquele pecado vai me devorar. Está entendendo? A puma, aquele bicho feroz, ele gosta de matar ovelhas. Mas a puma, ela nunca se apresenta como um arqui-inimigo. Ela só observa. Ela cumprimenta a ovelha, ela olha para a ovelha. Mas no final, quando o pastor vira as costas, aquele bicho devora a ovelha. Então a ovelha, ela tem uma fragilidade. Porque sem orientação, as nossas vidas se tornam desertos. Outro aspecto da ovelha: a ovelha, ela é comilona. A ovelha, ela está lá, ela come, ela está comendo a grama. Se o pastor não falar para ela, para de comer, ela vai comer até a raiz, ela vai comer a terra, porque ela não para. O pastor tem que dar orientação: para com isso, sai daí, para de frequentar esse ambiente, para de fazer isso. E aí o pastor vai, pega a ovelha e leva para outro lugar. Meu Deus, não parece o Espírito Santo com a gente? Quando a gente insiste em uma coisa, não, vai. O Espírito Santo já falou, acabou o tempo, encerrou o ciclo, sai daí. A gente quer ficar esmirilhando até o último grão, até tudo lá. Mas o Espírito já está falando para você, sai daí, cara. Acabou o seu tempo nesse lugar. Deus quer te dar um tempo novo, recebe essa palavra aí. Deus quer inaugurar uma temporada nova, um ciclo novo na sua vida. Então você quer ficar insistindo. Não, Deus falou que é meu. Como você sabe que Deus falou que é seu? Tudo na vida se encerra, tudo tem prazo de validade. A única coisa que dura para sempre é o amor de Deus e o casamento. Meu Deus, pegou isso aqui? O amor de Deus conosco, o casamento entre homem e uma mulher, Deus criou para ser para sempre, até que a morte o separe, até que você seja dividido pela morte. Dá um glória a Deus aí, meu irmão. É o amor de Deus, e o casamento entre um homem e uma mulher foi feito para durar para sempre. Eu amo isso aqui, porque lá no versículo 4, vamos que o tempo está correndo aqui. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Quinta pergunta: por que eu preciso passar pelos vales? Querido, você precisa passar pelos vales. Passar pelo vale é desagradável, dói, tem mau cheiro, amedronta, é difícil.
É difícil você entrar na UTI, mas muitas vezes é necessário você entrar na UTI. Muitas vezes é complicado você enfrentar um desafio, mas eu tenho que passar pelo vale. Olha só, ainda que eu andasse pelo vale da sombra. Gente, o bom pastor está falando assim, você vai passar. Na verdade, é o pastor que conduz a ovelha pelo vale. É o pastor. A ovelha às vezes fica com medo, o que eu vou fazer? Mas é o pastor que faz você andar pelo vale. Pastor, eu estou passando por uma dificuldade. Calma, é o Espírito Santo te conduzindo para você passar pela dificuldade. Porque ele diz, você vai passar, você não vai morar. Dá uma glória a Deus aí. Eu não vou morar no vale. O vale é uma passagem. Por quê? Aqui que tem um segredo. Porque depois do vale tem águas tranquilas, tem água cristalina, tem recompensa, tem bênção do Senhor. O pastor sabe que depois que ele passar com as ovelhas pelo vale, tem um manancial de águas tranquilas. Meu Deus, tem salvação, tem libertação, tem prosperidade, tem saúde, tem multiplicação. Depois do vale tem tudo isso. Eu amo o vale. Então hoje, não reclame do vale. Porque depois do vale tem a bênção de Deus. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Tudo posso naquele que me fortalece. Ai pastor, parece que eu vou morrer no vale. Fique em paz. Você tem um bom pastor te guiando. Ele está guardando a sua casa. Ele está guardando a sua direção. Ele está guardando a sua vida, os seus filhos, o nosso futuro. Ai pastor, eu não sei o que vai ser do meu futuro. Eu sei, eu vou herdar a Nova Jerusalém. Eu vou voar pelas asas do vento. Eu amo. Aí você olha para mim, pastor, essa estatura não vai voar. A Bíblia falou que eu vou voar, pastor Cleitão, glória a Deus aí. A Bíblia, em Isaías 42 diz, Danilo, que nós vamos voar pelas janelas da Nova Jerusalém. Meu irmão, eu vou ser um dragão balzê, eu vou entrar lá. Acho que ninguém sabe do que é isso, mas eu vou voar. Eu vou andar na Nova Jerusalém, nós vamos entrar. As pessoas ficam falando, a gente vai andar. Meu irmão, Isaías diz que nós vamos voar mais rápido do que os drones, do que os foguetes do Elon Musk, do que todas as maquilares da terra. Ai que louco, eu sou louco por Jesus, dá um amém aí. Então, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, é nos vales que nós descobrimos que Ele pode nos encontrar e nos trazer refrigério. Eu amo porque normalmente dói demais passar pelo vale. Você perde o fôlego, você fica desanimado, né? Meu Deus, quando que essa luta vai passar? Né? As irmãs aí, cadê as irmãs aí? Cadê as mulheres? Geralmente é a mulher que fala isso. Que vale, que tristeza. Aí reclama daqui. Meu Deus, parece que Deus não me vê. Querido, eu não sei o tempo do vale. Eu não sei quantos quilômetros tem o vale. Eu só sei de uma coisa, depois do vale, o Senhor vai continuar comigo. Né? Então, a partir de hoje, pare de reclamar. Ai, pastor, ora por mim, porque está difícil. Eu vou orar, mas você vai ter que passar pelo vale. As minhas orações por você não anulam o vale. O bispo falou isso aqui. Pastor, ora por mim, porque está difícil. A oração do pastor não pode anular a sua semeadura. Sabia disso? Eu posso aqui orar, mas quem vai resolver curar você é o Espírito Santo de Deus. E nós podemos orar, que nós vamos orar no final, mas nós não podemos curar. Quem cura é o Espírito Santo de Deus, no tempo dele, com a motivação dele, e é por causa dele também. Amém? Vamos lá para o 6, versículo 5, bota para nós ali. Prepara-me uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Sexta pergunta, por que eu preciso de proteção? Eu amo essa pergunta porque todos nós somos atacados pelo diabo. E sabe o que me surpreende hoje? Todo mundo tem colocado o diabo como, ele não existe. O diabo está nos desenhos da Cartoon Network. O diabo está na Netflix. O diabo tem série, olha só. Lúcifer tem série. Meu Deus, gente, fizeram uma série do diabo. Alguém assistiu Lúcifer aí? Você torceu para Lúcifer, né? A irmã ali, ó. Gente, o diabo tem série. Mas também, aí Jesus não fica por baixo, lançou o The Chosen. Ô glória. Já que o diabo, o mundo espiritual funciona assim. Já que o diabo tem série, o The Chosen tem cinema. Quem foi no cinema assistir The Chosen aí? Eu não fui, mas amém. Então, queridos, muitas pessoas têm colocado como, o diabo não existe, o diabo não vê. Meu irmão, você não vê o inimigo, mas ele te vê todos os dias.
Você dorme, o inimigo está te fitando. Você come, o inimigo está te fitando. Você faz carinho no seu filho, o inimigo está de olho. A Bíblia diz que ele fica de longe, na estreita, observando o tempo e a oportunidade. Quando você menos espera, ele dá uma rasteira em você com violência. É verdade ou não é verdade? Por isso que caminhar perto de Jesus é o lugar mais seguro da terra. Quando eu ando com Jesus, o diabo não toca na minha casa, na minha vida, nos meus bens, na minha saúde. Não toca em nada, porque eu estou com Jesus, eu estou guardado. Dá uma glória a Deus aí. A partir de hoje você vai andar na segurança do Espírito Santo de Deus. Vai andar na segurança de Jesus. O diabo, ele não tem, assim, ó, o diabo, ele não tem medo da sua voz. Nossa, olha, que voz bonita. O diabo não tem medo da Bíblia, mas o diabo tem medo com quem você anda. Ô glória, é isso aí. Com quem você tem andado? Com o diabo ou com Jesus? Porque muitas vezes nós achamos que estamos andando com Jesus, mas o nosso comportamento não revela que nós andamos com Jesus. Porque quando eu ando com Jesus, o meu pensamento muda, a minha conduta muda, o meu coração muda, os meus trejeitos mudam, as minhas vontades mudam, porque agora eu não faço a minha vontade, mas eu faço a vontade de Jesus. Pode dar um amém bem alto aí? Vamos embora, 7ª pergunta, nós vamos já finalizar aqui. Versículo 5: unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. 7ª pergunta: por que eu preciso do óleo em minha cabeça? Olha que bênção, né? As ovelhas, elas são frágeis. A ovelha, ela é muito parecida com você, mas ela também tem uma fragilidade, ela fica doente rápido, a ovelha. Por isso que o pastor, sabendo que a ovelha, ela fica doente muito rápido, ele fazia um coquetel de água com alguns óleos ali. Olha que maravilha isso aqui, gente. Então, quando a ovelha ficava doente, o pastor derramava sobre a cabeça dela o óleo da cura, o óleo do refrigério. Porque a ovelha, ela tem um problema crônico. Como ela tem um focinho muito úmido, ela atrai muitos vermes, muitos parasitas. E um desses vermes, entrando pela narina da ovelha, trazia uma bactéria até o cérebro dela. E o animalzinho, ele ficava... A ovelha, quando esse animal sobe para o cérebro, dói tanto a cabeça dela, que ela se mata, batendo a cabeça dela na parede, no chão. Porque aquele verme traz para ela confusão. Olha só, olha só. O diabo, ele sempre vai implantar vermes espirituais, trazendo na sua mente confusão, perguntas. Ele vai colocar uma voz intuitiva. Ele vai colocar um quinto sentido. Ele vai colocar alguém falando algo para você que você, no momento, você fala: nossa, é resposta de Deus. Mas é uma armadilha do inimigo. Já aconteceu isso com você? Na hora você fala assim: meu Deus, eu acho que é resposta de oração. Mas no final é uma armadilha. Então, o pastor, sabendo disso, ele trazia o óleo e derramava sobre a cabeça da ovelha. E esse óleo permanecia muito tempo espantando os parasitas. Mas hoje mudou. Hoje, se você for conversar com um pastor de ovelha, hoje elas tomam banho completamente. Eu lembrei daquele texto que Jesus fala assim para Pedro: Pedro, eu quero lavar seus pés. E Pedro fala assim: não, Jesus, não precisa lavar. Aí Jesus fala assim: ó, se eu não lavar o teu pé, você não tem parte comigo. Aí Pedro fala assim: Jesus, perdoa, me lava, eu quero entrar, então me molha todo aqui. Parece que eu lembro dessa ovelha. Antigamente o pastor derramava o óleo. Hoje as ovelhas, elas são banhadas, elas são mergulhadas. Porque quando você mergulha no óleo da proteção do Senhor, esses parasitas espirituais na sua mente, eles vão deixando de existir. As setas do diabo vai caindo por terra em nome de Jesus. A doença, ela vai deixando de lado e você vai sendo curado pelo Senhor. Dá uma bem alto aí, pelo amor de Deus. Então o óleo traz para a ovelha saúde. E tanta gente foge do óleo. O óleo da unção aqui, nós temos o óleo, nós vamos orar por você agora. Nós vamos proteger a sua mente espiritual, o seu coração. Ai, pastor, eu sinto umas vontades assim. Essas vontades, infelizmente, acabam destruindo a minha família. Toma posse pela fé que o óleo vai mudar as suas características hoje aqui, amém? Então, o pastor carregava uma mistura na garrafinha para espantar esses insetos. Por isso que ele diz, Davi diz: unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Lembra? Davi está falando de ovelha. A ovelha precisa de óleo.
Repita mais uma vez: eu sou uma ovelha do Senhor. Eu sou uma ovelhinha do Senhor. Fala aí, eu sou uma ovelhinha. Eu sou uma ovelha problemática do Senhor. Eu sou uma ovelha cheia de confusão. Eu sou uma ovelha assim, mas no final das contas Deus enxerga você como uma ovelha que precisa de cuidado, de pastor. Por isso que nessa manhã eu quero que você fique de pé. Nós vamos fazer uma oração especial por você.